Olá, bem-vindo à videoaula número 4 da unidade 3 do curso de Introdução à Lógica de Programação. Nesta videoaula veremos arquivos. Na videoaula anterior vimos pilhas e filas. Nessa videoaula veremos arquivos. Dados armazenados em variáveis e arrays são temporários. Eles são perdidos quando a variável local sai do escopo ou quando o programa termina. Para a retenção de longo prazo dos dados, mesmo depois de os programas que criam os dados terminarem, os computadores utilizam arquivos. Você utiliza arquivos diariamente para tarefas como escrever um e-mail ou criar uma planilha. Os computadores armazenam arquivos em dispositivos de armazenamento secundários, como discos rígidos, discos ópticos e fitas magnéticas. Os dados mantidos nos arquivos são dados persistentes, porque existem além da duração da execução do programa. Uma linguagem de programação deve ser capaz de processar arquivos para suportar aplicativos comerciais, que tipicamente processam quantidades maciças de dados persistentes. Hierarquia de dados. Em última instância, um computador processa os itens de dados como combinações de zeros e uns, porque é simples e econômico para os engenheiros construírem dispositivos eletrônicos que podem assumir dois estados estáveis, um representando 0 e outro representando 1. Entretanto, esses dois estados estáveis podem agrupar-se dando origem a combinações e tipos de dados mais complexos. Surge daí uma hierarquia de dados. A hierarquia de dados, partindo dos tipos de dados mais fundamentais para os mais complexos, segue a seguinte ordem: bits, caracteres, campos, registros e arquivos, chaves de registro, arquivos sequenciais e banco de dados. Vamos conhecer brevemente sobre cada um deles. Bits, sua unidade representa o menor valor que um computador pode assumir, o valor 0 ou 1. Essa unidade de dados é chamada bit por ser uma abreviação do termo binary digit, um dígito que pode assumir um de dois valores. O circuito elétrico dos computadores executa várias manipulações de bits simples, como examinar o valor de um bit, configurar o valor de um bit e inverter o valor de um bit, de 1 a 0 ou de 0 a 1. Caracteres. É incômodo para os programadores trabalharem com dados na forma de baixo nível de bits. Em vez disso, eles preferem trabalhar com dígitos decimais, de 0 a 9, letras de A a Z ou A a Z minúsculo e símbolos especiais, como por exemplo esses que aparecem em sua tela. Dígitos, letras e símbolos especiais são conhecidos como caracteres. O conjunto de caracteres do computador é o conjunto de todos os caracteres utilizados para escrever programas e representar itens de dados. Os computadores processam somente zeros e uns. Assim, o conjunto de caracteres de um computador representa cada caractere com um padrão de uns e zeros. Observe a tabela onde cada grupo binário, de acordo com a tabela ASCII, representa um caractere. Além da representação binária, a tabela ASCII associa outros tipos de representação, como a decimal e a hexadecimal. É importante que você se familiarize com a tabela porque este conceito é muito utilizado na construção de códigos. Campos. Assim como os caracteres são compostos por bits, campos são compostos de caracteres ou bytes. Bytes são conjuntos de 8 bits. Um campo é um grupo de caracteres ou bytes que transmitem um significado. Por exemplo, um campo consistindo de letras maiúsculas e minúsculas pode ser utilizado para representar o nome de uma pessoa. Registros e arquivos. Em geral, vários campos compõem um registro, como por exemplo, o registro abaixo, composto por nome, idade, peso, altura e endereço. Portanto, um registro é um grupo de campos relacionados, assim como todos os campos acima pertencem a uma mesma pessoa.
Uma empresa, por exemplo, poderia ter várias pessoas e assim ter um registro para cada pessoa. Se todas essas pessoas fossem clientes de uma empresa, poderíamos dizer que elas estão relacionadas pelo fato de serem clientes de uma empresa. Consequentemente, todos esses registros estão relacionados. Um arquivo é um grupo de registros relacionados. Podemos então perceber que os registros dos clientes relacionados constituem um arquivo dos clientes. Chaves de registro. Para facilitar a recuperação de registros específicos de um arquivo, pelo menos um campo em cada registro é escolhido como uma chave de registro. Utilizando o nosso exemplo anterior, podemos inserir o campo CPF como chave de registro de um cliente. Uma chave de registro o identifica como único e pertencente como a um único cliente. Esse campo, em geral, é utilizado para pesquisar e classificar registros. Arquivos sequenciais. Há muitas maneiras de organizar registros em um arquivo. O mais comum é chamado arquivo sequencial. Em um arquivo sequencial, os registros são armazenados na ordem pelo campo-chave do registro. No nosso arquivo cliente, um campo-chave de registro pode ser inserido para indicar a ordem de sequência em que o cliente foi cadastrado no sistema. Não estranhe, pois um registro pode conter mais de um campo-chave de registro. Bancos de dados. A maioria das empresas armazena dados em vários arquivos diferentes. Estas empresas podem possuir dados sobre clientes, fornecedores, estoques, tributos e entre outros. Um grupo de arquivos relacionados como este costuma ser chamado de banco de dados. Uma coleção de programas projetados para criar e gerenciar banco de dados é chamada de sistema de gerenciamento de bancos de dados. Cada sistema operacional, bem como a sua linguagem empregada, fornece mecanismos de manipulação de arquivos. As sintaxes são específicas dos sistemas e das linguagens, mas as semânticas são semelhantes em alguns aspectos. Manipulações importantes em diversos tipos de arquivos são: abrir o arquivo, ler o arquivo, editar o arquivo, armazenar o conteúdo do arquivo em um buffer, fechar o arquivo. Bem, é chegado ao final da nossa videoaula e nela vimos o tópico Arquivos. Na próxima videoaula iniciaremos a unidade 4 e nela veremos o tópico Subprogramas. Espero que tenha gostado e compreendido um pouco sobre o assunto. Lembre-se, foram apresentados conceitos básicos e você deve pesquisar em livros e na internet. Além disso, conversar com seus colegas. Sucesso e até a próxima videoaula!